Graça e paz a todos que estão nos ouvindo através dessa videoaula, mas eu quero principalmente saudar os nossos irmãos da sala do discipulado da nossa Escola Bíblica Dominical da Segunda Igreja Batista de Paudalho. Um abração para todos vocês e estou com muitas saudades de cada um de vocês, da irmã Ana Paula, da irmã Tainá, da irmã Marisa, do irmão Pedro Henrique, da irmã Alcicleia, do irmão Jamerson, da irmã Joseane e do irmão Juarez. Sempre foi um prazer enorme estarmos juntos ali na sala de aula na igreja. Mas quero deixar também um abração para os professores que estão nos dando um apoio com a turma, que é o nosso irmão, o seminarista Marlos, e também o nosso irmão Rosenberg. A semana passada a aula foi com o nosso irmão Rosenberg, lembrando que nós estamos estudando a revista de número 2, a revista 1 já estudamos, que é Começando a Vida Cristã. E a revista 2 é Crescendo na Vida Cristã. Então a lição da semana passada teve por título Serviço Cristão, um chamado para todos. Então vocês puderam aprender que Jesus não os salvou para vocês estarem estagnados, mas Jesus os salvou para vocês estarem também servindo a outras pessoas, servindo a Ele como Senhor e fazendo com que o nome dEle seja conhecido por todos, para que outras pessoas também alcancem essa salvação em Cristo Jesus. E a lição de hoje é onde está servindo. O tema da lição é onde Deus me quer. O que você deve fazer? Aonde você deve estar servindo? Em que área você deve estar servindo? No trabalho na igreja ou fora da igreja? Então, Deus ele tem um chamado especial para cada um dos crentes. A Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12, que eu quero ler esse texto aqui com os irmãos, vai falar da diversidade de dons, da forma como Deus vai chamando de forma diferente cada um. Não é? E aqui nós vamos ver que o texto de Romanos no capítulo 12, a partir do verso 4, diz assim: assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exerce misericórdia, com alegria. E temos outros textos na Bíblia também, como os textos lá de Coríntios, Efésios. Então nós temos muitos textos que falam também sobre essa diversidade de dons dentro da igreja. Isso é muito bom, irmãos, porque é o Espírito Santo que vai suprindo toda esta necessidade da igreja e vai chamando os irmãos, dando dons, dando talentos, vocacionando e mostrando onde cada um deve servir. Então a lição de hoje tem esse tema, onde Deus me quer. E o que me chamou a atenção nesta lição foram os textos bíblicos sugeridos para a leitura diária. Nós temos aí o primeiro ponto da lição, que é leia a Bíblia diariamente. E nessa leitura diária, nós vamos ver os exemplos que nós encontramos de pessoas que foram chamadas por Deus para estar servindo numa determinada missão, numa determinada área. Aí nós vemos aqui, Noé na arca. Nós vemos também Davi no reinado de Israel. Josué no lugar de Moisés, dando continuidade ao trabalho de Moisés liderando o povo na terra prometida. Jeremias no ministério profético, Simeão no templo, Paulo e Barnabé na obra missionária, João na ilha de Pátimos. Então assim é com todos os crentes. Deus ele tem uma missão para cada um de nós e nós precisamos descobrir. E é isso que a lição ela propõe, ajudar você a descobrir aonde Deus quer que você esteja o servindo. E eu quero destacar então aqui o texto que é o texto em destaque, que nós temos aqui na lição, que é guarde no coração, que diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, esta obra, como nós já aprendemos, Deus é quem faz a obra. Deus é quem vai realizando, Deus é quem vai direcionando. E o texto nos diz aqui que não fomos nós que escolhemos Jesus. É claro que tivemos que tomar uma decisão para Jesus, mas essa decisão que tomamos para Jesus não foi iniciativa nossa, mas iniciativa dele. Não fomos nós,
que achamos o caminho para Deus, mas foi Deus mesmo quem proporcionou o caminho para que chegássemos a Ele. Então o que o texto nos diz aqui é que Jesus mesmo nos escolheu. Ele escolheu os apóstolos, escolheu os discípulos, mas esse texto também deixa claro que foi Jesus que nos escolheu. E como nos diz aqui, Ele nos escolheu para que nós fôssemos, para que a gente vá e dê fruto. Ele diz aqui, e vos escolhi, vos designei, para que vades e deis frutos, para que a gente trabalhe e a gente veja o resultado do nosso trabalho. E são frutos que são frutos eternos, porque são frutos que permanecem, como nos diz o texto aqui. Então, Deus não salvou ninguém, Jesus não salvou ninguém para você ficar estagnado, sem dar também a sua contribuição. E é por isso que você deve estar atento, deve ter o seu coração aberto para escutar Deus falando a sua vida, falando ao seu coração, mostrando aonde Ele quer que você esteja servindo. E por isso nós chegamos ao ponto da lição, que é o pense e responda. E é o desafio, né, que a lição coloca, e coloca como uma pergunta. E eu? Onde Deus me quer? Onde servirei ao Senhor? Você já sabe aonde Deus lhe quer? Aonde você deve estar servindo ao Senhor? Então, a lição, ela vai destacar uma expressãozinha aqui, uma palavrinha que é paixão. Aqui está o segredo. Porque a paixão, essa satisfação, essa alegria, esse amor fervoroso, né? Porque a paixão, esse nome significa desejo ardente por algo. Então, aquilo que você sente queimar em você, aquele desejo ardente, aquele amor, aquela vontade de fazer algo. Mas, ao mesmo tempo, essa vontade de fazer algo ardente, ela proporciona para você, porque a paixão aqui é no bom sentido, não é no mau sentido da palavra, não é? De fazer algo pecaminoso e sem pensar no que está fazendo. Mas a paixão aqui é no bom sentido. Então, um desejo ardente de fazer algo, mas esse desejo ardente que lhe leva a fazer algo traz para você também uma boa consciência para com o Senhor. Traz para você uma alegria, uma satisfação imensa, um prazer imenso, nada comparado com qualquer coisa desta vida. Então é aí, quando você estiver fazendo qualquer atividade como esta, que você vai perceber que realmente você tem uma paixão por determinada área, por determinado ministério, e você vai estar servindo naquela área. Então você vai se dedicar mais ainda àquela atividade, e a sua satisfação, a sua realização pessoal, a sua realização espiritual também vai ser tremenda por conta desse sentimento de paixão ministerial. E a lição, ela vai destacar 4 pontos que eu quero trabalhar com os irmãos. O primeiro ponto é, o que é paixão ministerial? Então, o que é paixão? Segundo ponto, por que temos paixão por determinado ministério? Terceiro ponto, como descobrir a sua paixão ministerial? E o quarto ponto, onde está a sua paixão ministerial? Então nós vamos trabalhar esses 4 pontos bem rapidinho. Primeira coisa que eu quero destacar é que essa paixão ministerial, eu já falei, é um desejo ardente. Então, paixão ministerial significa o desejo ardente por fazer algo no reino de Deus, a serviço de Deus, para que Jesus ele se torne conhecido no mundo, para que vivamos as experiências que são próprias daqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Ser igreja significa estar reunido com as outras pessoas que também professam essa fé em Jesus. A igreja não é formada por quaisquer pessoas. A igreja não é formada simplesmente por pessoas que têm interesse de participarem de alguma atividade muito prazerosa juntos. Não, mas é muito mais do que isso. São pessoas que creem na Bíblia Sagrada como palavra de Deus. São pessoas que creem no Senhor Jesus. E aí, nós queremos ver também outras pessoas viverem essas experiências maravilhosas do reino de Deus em Cristo, essa alegria que nós sentimos, esse prazer que nós sentimos. Então queremos que outras pessoas também sintam isso. E por isso nós precisamos realizar, nós precisamos fazer algo, nós precisamos trabalhar. Jesus não salvou ninguém para que fique naquela situação dos 3 S's, não é? Salvo, sentado e satisfeito. Não. É aquela ideia de alguém que se converte, fica ali, está tudo bom e acabou. O importante é eu estar aqui, estar ouvindo, estar participando, mas não me disponho a nada. Não. Jesus quer que você esteja envolvido. Já aprendemos isso na lição anterior, mas o que a lição quer mostrar hoje é como você descobrir isso. E um ótimo fator, uma ótima indicação de onde você deve estar servindo é justamente essa paixão que você sente. Então, por exemplo, de repente você vê alguém fazer determinada coisa na igreja e você sente aquele desejo enorme de fazer.
mas isso também traz para você uma boa consciência para com Deus, que você está fazendo exatamente aquilo que Deus se agrada, e não aquilo que Deus não se agrada. Então, essa paixão é esse sentimento que traz uma boa consciência, mas que traz muita alegria em Cristo, traz um sentimento de satisfação imenso, traz um sentimento de realização espiritual. Então isso é a paixão ministerial. E eu achei interessante essa frase que a lição destaca. A paixão lhe ajuda a saber onde servir, ela lhe dá a direção, ela lhe dá a motivação e a energia para servir numa determinada área de ministério. Então vamos ao segundo ponto da lição. Por que temos paixão por determinado ministério? Olha aí, por que é que nós temos paixão? E eu quero destacar 3 coisas aqui. Primeiro, a paixão foi Deus quem te deu. Deus permite isso para que você identifique facilmente aonde Ele quer que você esteja servindo. E de repente, isso pode acontecer de várias formas. Você viu alguém fazendo determinada atividade e você se identificou e quer também fazer, você sentiu esse desejo ardente. De repente, é porque não somente viu, mas de repente você foi convidado por algum irmão. Olha, vem ajudar aqui. E aí você gostou, você se sentiu bem em fazer aquilo, então você quer continuar fazendo. Mas de repente, você foi até mesmo comissionado. Não é só uma questão de convite, mas alguém chegou para você e disse, faça isso na igreja, porque de repente também você pode estar sendo comissionado pelo Senhor para fazer determinada coisa. Então vá lá, faça, dê conta, se empenhe, e você também vai sentir essa paixão e você vai estar sabendo qual é a melhor área onde você vai estar servindo. Então, 3 coisas, né? Vai mostrar o porquê, vai trazer essa resposta do porquê temos paixão por determinado ministério. Primeira coisa que eu quero destacar é, para que você possa identificar em que área você vai servir. Então a paixão, ela mostra para você qual a área em que você deve estar servindo. Ninguém pode fazer algo que não gosta de fazer. Pelo contrário, você precisa se sentir satisfeito e gostar daquilo que você está realizando no reino de Deus. Segundo ponto, para que você esteja motivado e cheio de ânimo, cheio de motivação, cheio de força, cheio de vontade. É aquela ideia de estar animado, fazer tudo aquilo com fervor. Então, fortalecido por Deus. Então a paixão, ela vem para isso, para que você, através dessa paixão, você se sinta dessa forma. Mas também, não somente isso, para que você esteja animado, fortalecido a fazer, mas também para que você sinta alegria e prazer. Deus não quer que alguém faça alguma coisa em prol do reino simplesmente por fazer como uma obrigação, não. Mas Deus quer que você se sinta bem, que você se sinta alegre, que você se sinta cheio de prazer com aquilo que você está realizando. Eu, por exemplo, irmãos, sou muito feliz por estar fazendo aquilo que Deus me vocacionou, aquilo que eu tenho paixão de fazer, que é compartilhar com os irmãos a palavra de Deus, pastorear o rebanho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus por isso. Irmãos, eu acho que eu estaria perdido ainda se eu não tivesse me encontrado em termos espirituais, não tivesse tido esse encontro com o Senhor, não tivesse escutado do Senhor aonde Ele quer que eu esteja atuando e não sentisse este prazer e essa alegria que eu sinto. Então é por isso que Deus, Ele traz a paixão, também a paixão ministerial, para que nós identifiquemos aonde nós vamos estar servindo, aonde nós vamos estar fortalecidos, cheios de ânimo e de vigor servindo ao Senhor, e também sentindo muito prazer e muita alegria. O terceiro ponto da lição é como descobrir a sua paixão ministerial. Como descobrir? Já falei um pouco sobre isso, mas eu quero ainda destrinchar um pouquinho. Primeiro, tem que haver envolvimento. Para você sentir essa paixão, é preciso você se envolver. Então, por mais que às vezes você sinta alguma dificuldade, por mais que você resista, por mais que você sinta vergonha, porque às vezes a vergonha é um fator que impede com que as pessoas estejam experimentando essa experiência que vai trazer essa paixão ministerial. Lute contra isso. Se entregue ao Senhor, se entregue à vontade de Deus e faça, realize, se envolva. O segredo está no envolvimento. Como alguém vai sentir paixão se não se envolve com a obra? Como alguém vai sentir paixão pelas almas, pelo trabalho no reino, pelo Senhor, pela palavra de Deus, se não se envolve com a palavra de Deus, se não se envolve com as almas? Como alguém vai sentir paixão pela igreja, pelos ministérios da igreja, se não se envolve com a igreja, se não se envolve com os ministérios? Então se envolva, meu irmão e minha irmã, de uma vez por todas. Você já entregou sua vida a Jesus, significa que você já se entregou completamente a Jesus, então se envolva com Jesus. Se envolva com os seus irmãos em Cristo, com a sua igreja, com a obra do reino de Deus. Então é preciso haver
envolvimento. E aí, quando você se envolve, você vai descobrir o que é que mais lhe agrada. E é justamente aí, naquilo que mais lhe agrada, nesse sentimento, nessa paixão ministerial, que você vai descobrir onde Deus quer que você esteja servindo. Existem pessoas que são chamadas para uma determinada área, outras para outra. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora no ponto 4. Onde está a sua paixão ministerial? E eu quero destacar algumas áreas aqui da igreja. E à medida que eu for falando dessas áreas, eu quero que você vá pensando, poxa, é aí que eu gostaria de estar. Deus já começa a sinalizar para você aonde você deve estar servindo ao Senhor. E aí você vai se dedicar. Deus vai lhe capacitando a cada dia, né? Deus vai lhe dando todas as condições para você desenvolver esse serviço. Então eu vou citar algumas áreas. Vejam só, em termos de ministério, a gente tem aí a área do louvor. Então, de repente, você vê os irmãos louvando ali na frente e você sente uma vocação, um desejo enorme de estar louvando também. Quem sabe de estar tocando, participando e tocando ali no ministério de louvor. Então, talvez seja essa área que Deus esteja te chamando. Mas nós temos também a área de ensino. Talvez você queira estar ensinando na igreja, ministrando a palavra, quem sabe como professor da escola bíblica, quem sabe ensinando em outros momentos na igreja. Então, se dedique a isso, busque isso. Quem sabe a sua área não está sendo para a evangelização, para que você, de uma forma muito objetiva, você abra a palavra de Deus para outras pessoas e fale do amor de Deus, fale do amor de Jesus para pessoas que não são crentes, para que essas pessoas tenham um encontro com Cristo e se convertam. Então talvez a sua área seja essa, evangelização, ministrar a palavra de Deus na vida de outras pessoas. Quem sabe a sua vocação, o seu chamado, a sua paixão ministerial não está na área da ação social, em servir as pessoas naquilo que é a ação social da igreja, não é? Preparando aí, compondo as cestas básicas, outras ações sociais que a igreja tem, atento aí à necessidade das pessoas, fazendo visita às pessoas, visitando os enfermos, não sei. Deus tem um chamado maravilhoso para você e basta você identificar em que área você quer estar servindo. Mas na igreja nós temos também organizações. Nós temos, por exemplo, a MCM, que é a organização missionária das nossas irmãs, das mulheres da igreja. Nós temos a SMHB, que é a Sociedade Missionária dos Homens Batistas, também uma organização missionária. Nós temos a Unijovem, que se encarrega de unir toda a juventude da igreja com ações próprias para os jovens da igreja. Nós temos a Uninfam, que é a organização que dá conta dos trabalhos com as crianças da igreja. Então, de repente, você pode estar envolvido com essas organizações. Nós temos os vários departamentos da igreja. Nós temos outras áreas, outros departamentos que você também pode estar servindo ao Senhor nesses departamentos. Tudo é importante na igreja, irmãos, tudo. Inclusive, temos os trabalhos também que são feitos na área administrativa. Então, de repente, Deus pode estar te chamando para você ajudar também a diretoria administrativa da igreja. Na igreja, nós temos os oficiais da igreja, os diáconos, pastores, mas nós temos aqueles que se dedicam à área administrativa também, desde a presidência, que quem assume a presidência da igreja é o pastor. Aí nós temos aí vice-presidente, que na nossa igreja são os diáconos, que podem assumir essa condição de vice-presidente. Mas nós temos outras funções. Nós temos função de secretário, de tesoureiro, nós temos funções na escola bíblica dominical, em vários outros ministérios da igreja. Então, irmãos, qualquer que seja a área, a sua cooperação é preciosíssima, é muito importante. E Jesus quer que você esteja envolvido com a sua igreja e dando conta também desta obra. Porque, irmãos, esta obra não foi confiada aos anjos. Essa obra foi confiada a nós, aos homens. E Deus tem nos dado todas as condições. Aliás, se temos qualquer condição neste mundo para vivermos e fazermos qualquer coisa, para sermos um bom pai, para sermos um bom esposo, para constituirmos família, para termos um bom emprego, para termos qualquer coisa, irmãos, tudo isso Deus nos dá para que tenhamos a condição de estarmos principalmente buscando o reino de Deus em primeiro lugar. E o demais, Deus vai estar proporcionando para a gente. Tudo demais que nós necessitamos, tudo demais que nós precisamos, Deus ele vai estar providenciando. Então busque o reino de Deus em primeiro lugar, responda ao chamado do Senhor. Você tem uma vocação sim, e esteja atento a essa paixão ministerial, a esse desejo ardente de se dedicar a algo na obra do Senhor. E certamente Deus vai fazer com que você seja muito feliz, bem-aventurado em tudo aquilo que você se propõe fazer para a honra e a glória do nome do Senhor nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa lição de hoje.
Que Deus abençoe os irmãos e eu quero ver sim, todos os irmãos dessa sala envolvidos com o trabalho ali na igreja e nós dando conta aí desta obra, tá certo? Que Deus abençoe a todos, tenham um bom domingo e logo mais à noite nós nos encontramos na igreja. Grande abraço a todos. Até mais, irmãos.